Quem conhece Sergipe já ouviu falar da importância histórica, política e cultural do Palácio Olímpio Campos, um dos mais importantes patrimônios do Estado. Idealizado na época do Brasil Império, o palácio foi criado para funcionar como sede do governo e residência do governador na capital sergipana, Aracaju, após sua transferência de São Cristóvão. Esse palácio é em si uma lição de história, sendo um monumento, como é um monumento dos mais importantes, não apenas da praça, mas do conjunto histórico do centro do chamado retângulo de Engenheiro Pirro. Durante muito tempo ele sofreu reformas, participou ou assistiu como cenário privilegiado a movimentos revolucionários, movimentos políticos e movimentos sociais na praça, que sendo Fausto Cardoso é a Praça do Povo. Assistiu também à deposição de muitos governantes, mas se preservou não apenas externamente como um ponto na paisagem da praça, mas internamente como um patrimônio que tem obras de arte desde Quintino Cunha em 1908, passando pela missão italiana de 1918, que na reforma avulta com interesse porque é uma manifestação guardada cuidadosamente pelos sergipanos das gerações passadas, que vão servir agora com uso redefinido para as novas gerações. E aberto ao público, vai permitir uma viagem permanente de quem entra às suas portas para recontar como foi essa história ao longo de mais de 100 anos de vida social e cultural em Aracaju. As obras do palácio foram iniciadas em 1859 e concluídas em 1863, na presidência do Dr. Joaquim de Mendonça. Somente no ano de 1954, no governo de Arnaldo Garcês, o prédio foi denominado Palácio Olímpio Campos, em homenagem ao jornalista, político, professor e sacerdote Monsenhor Olímpio de Souza Campos. Monsenhor Olímpio de Souza Campos nasceu no Engenho Periquito, no dia 26 de julho de 1853. Fez os primeiros estudos em Itabaianinha, com o professor Montargil, e em seguida foi à estância, mas o pai achou que ele precisava se aprimorar mais em latim e outras matérias dos cursos de humanidades, porque a intenção era ser advogado, ser jurista. Feitos os preparatórios, ele foi a Recife para fazer o curso de Ciências Jurídicas. Mas, em um determinado momento, ele sentiu-se vocacionado para seguir a carreira sacerdotal. E, aliás, era uma intenção mesmo de Dona Porfíria que tivesse um filho padre, para levá-los ao céu, um filho jurista para defender nas causas precisas, um filho médico para ajudar aos humildes e mesmo fazer a política do coronel, que era chefe político do Partido Conservador, e ainda o filho mais novo que ficaria tomando conta dos bens. Olímpio Campos, num determinado momento, volta a Sergipe e conversa com o pai, segue para o seminário de Santa Teresa, em Salvador. Ordenado padre, ele vem para Itabaianinhas ajudar o vigário da cidade e da vila, e depois ele vai então ser vigário colado de Cristinápolis. De Cristinápolis ele já volta para Aracaju. Em Aracaju ele viu que o paroquiato era importante para ele e se descobriu também um líder vocacionado para as querelas. Como foi a revolta Fausto Cardoso, acontecida em 1906? Era governador de Sergipe, com o título de presidente, Guilherme Campos, irmão do senador Olímpio Campos, que era o chefe da política sergipana, já havia 3 governos pelo menos. A oposição tentava chegar ao governo pela via democrática, a via das eleições, sem sucesso. Mas, em 1906, conseguiu uma vitória, eleger um deputado federal, no caso, Fausto Cardoso. Então, houve um ânimo na oposição de conseguir chegar ao governo, só que não pela via democrática, não era a época da eleição para o governo, mas à força.
baseada no prestígio de que gozava Fausto Cardoso, que viria visitar Sergipe em agosto de 1906. Foi exatamente naquele momento, depois da grande festa de recepção a Fausto Cardoso, acontecida em 1º de agosto, que os seus partidários resolveram fazer um ataque ao palácio. Então, o Palácio do Governo foi alvo de um cerco na madrugada de 10 de agosto de 1906, que obrigou o governador a se retirar do palácio. Saiu então Guilherme Campos, acompanhado do vice-presidente Pelino Nobre e do senador Olímpio Campos, que estava em Aracaju naquele momento. Nesse momento, a oposição formava o Partido Progressista, fundado por Fausto Cardoso quando da sua chegada a Aracaju. Mas os depostos, apesar de terem renunciado, entregue as suas renúncias a Fausto Cardoso, continuaram agindo nos bastidores. O governo progressista se instalou aqui. Durante 18 dias houve um governo da chamada Revolução, assim chamavam os contemporâneos, né? Mas, ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, os correligionários de Olímpio Campos faziam uma campanha no Congresso Nacional para que houvesse uma intervenção que devolvesse o governo a Guilherme Campos. O que é que acontece? A intervenção veio, os batalhões de Pernambuco e da Bahia, batalhões do Exército, chegaram a Aracaju e o comandante da intervenção, general Firmino Rego, foi avisar a Fausto Cardoso que o palácio seria tomado para ser entregue, então, aos governantes depostos. É nesse momento, então, que o palácio vai ser o centro de um acontecimento que vai marcar a história de Sergipe por muitos e muitos anos. Fausto Cardoso, ao receber a notícia de que a intervenção resultaria na tomada do palácio, resolve declarar que não entregaria o palácio e convocou: o palácio é dos sergipanos, siga quem quer morrer comigo. Então vem para aqui, para o palácio, sobe essas escadas e, com os que o acompanharam, resolve defender o palácio. Só que eles estavam desarmados e não conseguiam enfrentar uma tropa que estava perfilada em frente ao palácio. O general ordenou que Fausto Cardoso e os que o tinham acompanhado fossem retirados do palácio à força. E é assim que acontece. Finalmente, é na porta do palácio que o próprio Fausto Cardoso, que gritava para a tropa do exército: miseráveis, bandidos, atirem, matem um representante da nação. De repente, ele é alvejado na barriga e cai. Esse é o ato, assim, podemos dizer, máximo do movimento de Fausto Cardoso. Porque quando ele cai, há um tumulto geral que vai apanhá-lo, ele morre. Logo depois ele é levado para uma casa próxima ao palácio, mas morre, e da sua morte resulta que a revolta que ele liderava se fragmenta inteiramente. As pessoas ficam desesperadas, mesmo a resistência que tinha sido aprontada até no interior do estado deixa de existir, e daí por diante toda Aracaju, pode-se dizer, todo o Sergipe só fazia chorar a morte de Fausto Cardoso. Com a morte de Fausto, gerou uma indignação muito forte na sociedade sergipana, e como Monsenhor Olímpio Campos tornou-se o grande adversário, então começou-se a pensar na vindita, na vingança contra o próprio Monsenhor Olímpio Campos, que então desempenhava o mandato de senador. Então, poucos meses depois, os filhos de Fausto e mais outro parente, eles cercaram Monsenhor Olímpio Campos numa praça do Rio de Janeiro e assassinaram com facadas e tiros. Então, em poucos meses, o que foi que ocorreu? As duas grandes lideranças de Sergipe, elas foram mortas, e isso traumatizou muito a sociedade sergipana, de forma que, anos depois, o palácio
tomou o nome de Olímpio Campos e a sede do Parlamento, a sede da Assembleia Legislativa, tomou o nome de Palácio Fausto Cardoso. Em 1985, mais de 120 anos após a sua inauguração, o Palácio Olímpio Campos foi tombado por ser um dos mais significativos monumentos da arquitetura oficial e importante referencial da história política e da cultura sergipana. Neste momento em que o Palácio se reforma, o Palácio se renova para ter uma nova função, né, ele está dando continuidade à sua função democrática. O Palácio representa a democracia, né? Agora, houve aqui dentro desse recinto um momento estranho de quebra da democracia. Ele se viu naquele instante de teatro para isto, infelizmente, né? Porque as forças que se instalaram num novo regime, num regime de força no país, né, mandaram os seus guardas, seus representantes militares aqui e agrediram o governador de então. Cometeram uma verdadeira agressão contra a família governamental representada. Família governamental é o modo de dizer, mas a família do governador, representada por ele e por sua esposa. Mas são verdades. Eu me lembro que nós estávamos na casa de Heraldo Lemos, no apartamento dele, hospedados. Nós fizemos normal, viemos. Dória ainda teve conversas com... estava no máximo daquelas coisas. Tem entrevistas minhas naquela época, mas entrevistas já, aquela revolução, já o programa teve aquela reunião dos sargentos, Jango chamou Dória, pôs inclusive um avião especial para vir conversar com os governadores, para ver se conseguia. Dória disse, isso já não é momento não tem nada, e nós viemos para aqui. Então viemos num avião especial, com outras pessoas de Sergipe que estavam lá, acho que o doutor José Leite, tinha também uma promotora que estava lá, também veio no mesmo avião, várias pessoas. Nós descemos aqui e fomos direto para o Palácio ainda, e Dória disse que ia fazer um manifesto. E aí o comandante do 28, não, se falar, o senhor vai preso na mesma hora. Dória disse, eu vou falar. E falou às 10 horas. Aí veio o comandante da 28, etc., muito atencioso. Me lembro que tinha um sargento, uma pessoa amiga, muito dedicada, achou um absurdo, porque chegou meia-noite, isso era meia-noite, e invadiu o palácio. Ele quis ainda reagir. Louco, da educação, é educação mesmo. A pessoa fica revoltada. E eu estava em palácio, fui preparar Dória para viajar imediatamente. Eu viajei com Dória fui no mesmo carro até Salvador. Até Salvador e ainda quando quando nós íamos viajando, alguém pediu qualquer coisa a Dória. Governador, isso. Dória disse, não, pois não, atendeu e não deu conhecimento. Ficamos na Bahia. E Dória ficou aí no quartel na Bahia e depois foi no Rio Fernando Noronha. Mas em Palácio mesmo nós viemos, quer dizer, a Revolução foi feita assim. Desde a sua primeira concepção, o Palácio Olímpio Campos sempre foi considerado um símbolo do poder republicano, porque além de funcionar como sede do governo do Estado e residência dos governantes até a década de 90, o monumento também foi cenário de importantes solenidades e de fatos marcantes da administração pública e da política do Estado. O Palácio Olímpio Campos ele tem uma presença marcante na vida política de Sergipe, não apenas no período republicano, mas vindo desde o Império, em face da sua construção em 1859, concluída em 1963.
No entanto, no período da República, ele tem sido cenário de momentos importantes da vida política sergipana, principalmente, como, por exemplo, o assassinato de Fausto Cardoso, a visita